Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Temos ainda meia hora para meditarmos na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o conhecidíssimo texto do verso 42. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, graças a Deus. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Achou? Amém? Como diz o pregador, não achou não? Diz misericórdia. Aleluia. Podemos ler, irmãos, amém? Diz assim a palavra do eterno Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Podeis assentar, meus amados? Glória a Deus. Esse texto veio ao meu coração nesse dia para meditarmos um pouco sobre assuntos importantíssimos da obra de Deus. Preparemos assim algumas coisas para falar aos irmãos, porque a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, ela é para nós um modelo, irmãos. Eu sempre tenho dito que quando eu preciso de alguma coisa para resolver alguma coisa no âmbito da igreja, muitas das vezes eu recorro ao livro de Atos dos Apóstolos, porque ele é para nós um manual de ensinamento sobre a igreja do Senhor Jesus. E nesse texto que nós temos lido, a igreja primitiva, ela é para nós um modelo vivo de como devemos viver como corpo de Cristo. Ela nos apresenta nesse texto, ela nos mostra alguns pilares que sustentavam a prática e o crescimento da igreja primitiva. É o que nós observamos nesse texto que nós temos lido, né? Alguns pilares que sustentavam e também sustentava a prática e sustentava o crescimento da igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui algumas coisas importantes que o apóstolo vai nos falar sobre a doutrina, sobre a comunhão, sobre o partir do pão e também sobre as orações. Hernando Dias Lopes, escrevendo no seu livro, ele diz o seguinte, que a saúde de uma igreja está diretamente ligada à sua fidelidade a esses pilares. Um outro comentarista bíblico, falando sobre esse assunto, ele diz que sem esses fundamentos, a igreja se torna apenas uma organização social sem vida espiritual. Sem esses fundamentos na igreja, sem esses fundamentos na comunidade cristã, ela vai se tornar apenas uma organização social sem vida espiritual. E nós começamos observando o início da palavra, quando Lucas diz que a igreja perseverava. E é interessante perceber que esta palavra perseverar significa também continuar. Refere-se a um comprometimento persistente e constante. É isso que Lucas está traduzindo para nós sobre esta igreja que perseverava. Ele está dizendo que esta igreja, ela era comprometida, ela era persistente e também ela era uma igreja constante, indicando que os apóstolos e a comunidade se dedicavam intensamente às suas atividades espirituais. Perseverar aqui não é só pensar que a igreja não arredava o pé, mas não, era uma igreja comprometida com todas estas avaliações que está nesse texto. A igreja estava comprometida com esses pilares, ela era persistente, ela era constante. Os crentes nesse texto, os crentes estavam firmemente
estabelecido nas suas práticas, contínua e com muita dedicação. Isso é o que revela esse texto falando sobre a igreja que perseverava. Ou seja, a igreja do livro de Atos dos Apóstolos era uma igreja comprometida. Era uma igreja que era também, além de comprometida, ela era persistente e ela era constante em suas práticas. Não eram práticas ocasionais. O que nós vamos observar nesse texto é que essa igreja, a prática dessa igreja, não eram práticas ocasionais, pontuais, não. Eram práticas persistentes, eram práticas que vinham com compromisso na obra de Deus, e também eles eram constantes. A primeira coisa que Lucas vai dizer da perseverança dessa igreja é que eles perseveravam na doutrina, e a doutrina nada mais é do que o fundamento da fé. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aqui é a doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos colocaram, os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos de doutrina, às vezes é mal compreendido. Alguém diz: vou no culto de doutrina. Muito mal compreendido. Às vezes as pessoas pensam que vai levar cascudo, puxão de orelha, mas doutrina, irmãos, é ensinamento bíblico. A definição de doutrina é o ensino sólido e bíblico que fundamenta a fé e a prática cristã. Não existe, irmãos, fundamento da nossa fé sem a palavra de Deus. É impossível alguém crescer na fé sem a palavra de Deus. Alguém diz: minha fé está muito fraca. Como é que está a sua leitura da palavra? Como é que está a sua participação nos cultos de ensino? Como é que está a sua participação nas escolas dominical? Porque não existe uma fé fundamentada, irmão, sem a palavra. Não existe uma fé firme sem a Bíblia. E o cristianismo, ele não é um trabalho de utopia. Não, ele tem práticas. Tem uma vida de práticas diária. E esta prática, ela vai ser fundamentada exatamente pela doutrina, pelo ensinamento sólido da palavra de Deus. E tem uma coisa que nós precisamos entender sobre a doutrina, sobre o ensinamento. Não é opcional, irmãos. Para nós, não é opcional. Se eu querer eu faço, se eu não querer eu não faço. Não é opcional. A doutrina, ela é essencial para a vida cristã. É essencial, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, a doutrina, a perseverança na doutrina não é opcional. Não é uma coisa que você escolhe fazer ou não fazer. Se nós somos cristãos, se nós somos servos do Deus Altíssimo, não é opcional, é essencial. A doutrina é essencial. Olha, aleluia, não é opcional, é essencial para uma igreja forte e saudável. Não existe, irmãos, igreja forte e saudável sem a palavra. Não existe igreja forte e saudável sem o conhecimento do ensinamento cristão. Não existe, irmãos. Igreja forte, igreja saudável é uma igreja que caminha pelos preceitos da palavra de Deus. É uma igreja que ama a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja, meus irmãos, que abandona a doutrina, ela está caminhando para o abismo do erro. Uma igreja, um cristão que não se importa mais com o conhecimento bíblico, um cristão que não se importa mais com os ensinamentos da palavra de Deus, ele prefere outras coisas. A palavra não é mais prioridade para ele.
essa pessoa, lamentavelmente, está caminhando para o abismo do erro. Porque o que nos guia, o que nos direciona, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não apenas nos alimenta, mas também nos guia para uma vida de maturidade espiritual, irmão. Não haverá crescimento para vivermos uma vida de maturidade espiritual sem a palavra de Deus. Por que a gente está vivendo assim tanto mimimi na igreja, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma época de muito mimimi. Qualquer coisinha fica emburrado, fica pelos cantos. Que maturidade espiritual! Tem até obreiro, irmãos, com mimimi. Tem até obreiro com mimimi. Qualquer coisinha fica emburrado, fica pelos cantos, dodói. O que é isso? Está faltando o quê? Maturidade. E a maturidade só vem com a palavra, irmãos. A maturidade só vem com a perseverança na doutrina. Aleluia! Oh, estou sentindo a presença do Senhor, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Oh, aleluia! 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 Glória a Jesus! Glória a Deus! Oh, bendito seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós precisamos de crescer em maturidade, irmãos. E a maturidade espiritual só vem se nós perseverarmos na doutrina, no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Esse é um dos pilares que dava para esta igreja, irmão, sustentação. São pilares que tem uma ponte que corre por cima dela, uma ponte chamada salvação, e sobre esta ponte caminha a igreja do Deus vivo, que persevera nesses pilares que são importantes para a igreja. Oh glória! Orebachandarabacandarai, Oremas turicandamarachuricandarabaya. Aleluia! Glória a Deus! Persevera na doutrina. Aleluia! E nós, como servos do Senhor, que fomos escolhidos para estar ministrando no altar, precisamos ter muito comprometimento com a palavra. Falo nesta noite aos obreiros que me ouvem nesta noite. Nós, irmãos, precisamos estar comprometidos na palavra, para que quando levantarmos para ensinar, possamos ensinar, trazer para a igreja um ensino sólido, um ensino bíblico, sem anedota, sem conversa fiada, aleluia, mas trazer um alimento sólido para a igreja, que vai abençoar a vida da igreja. Obreiros que me ouvem nesta noite, você está em uma posição que Deus te colocou. Exerça esta posição de forma que Deus seja glorificado na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, meus irmãos, hoje eu preciso falar isso, aleluia. Vocês já receberam um puxão de orelha da irmã, agora da palavra aqui, né? Aleluia. Eu vejo algumas pessoas falando de alguns obreiros. Pastor, eu estive em tal lugar, o obreiro só fica conversando fiado, só fica falando mal do ministério, mal do pastor. Por quê? Está faltando isso aqui, irmão, não lê Bíblia. Quem não lê Bíblia não tem mensagem. Tem mensagem? Quem lê Bíblia, quem não lê Bíblia tem mensagem? Sim ou não? Quem não lê Bíblia não tem mensagem, irmão. Aí tem que ficar falando mal da vida alheia. Porque quem está cheio, olha o que a Bíblia diz: a boca fala, vamos lá? A boca fala do que o coração está cheio. Reúne com a pessoa que tem Bíblia. Reúne com a pessoa que tem Bíblia, irmão. Não tem conversa fiada. Tem Bíblia, tem palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando os santos se reúnem, um tem palavra, outro tem revelação, tem profecia, tem línguas estranhas, tem mistério, aleluia, porque quem está cheio da palavra, aleluia, vai falar a palavra, irmãos, aleluia. Quem persevera na doutrina, irmão, tem palavra. Quando chega perto de você,
que você conversa com ele, ele tem a palavra de Deus para verbalizar para você. Aleluia. O que precisamos, irmãos? Precisamos perseverar no estudo da palavra. Precisamos conhecer a palavra. E também precisamos ensinar de forma clara e consistente a palavra de Deus. Glória a Deus. Por quê, pastor? Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele escreveu dizendo, no verso de número 3 e 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, porque ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por que nós precisamos perseverar no ensino da palavra, no estudo da palavra? Porque a Bíblia está profetizando, o Espírito Santo está falando que nos últimos dias, nos últimos tempos, algumas pessoas não suportariam mais a sã doutrina, não suportaria mais a palavra. Eles querem ouvir fábulas, mentira. Irmão, e como tem gente que gosta de mentira, gosta de ouvir mentira, coisas que depois fica murmurando, fica falando, falou aquilo, não deu certo. Por que não deu certo? Porque não é a palavra, irmão. Deus só tem compromisso com a palavra. Deus não tem compromisso com fábula, Deus não tem compromisso com historinha mentirosa. Deus tem compromisso com a verdade, com a sã doutrina. Aleluia. Se você prega a sã doutrina, e quando eu digo sã doutrina, não estou falando de uso e costume, não, estou falando da palavra, estou falando da palavra de Deus. Aleluia. A palavra genuína. Se você prega a palavra genuína, pode ficar tranquilo, Deus vai fazer o que precisa fazer. Aleluia. Porque é a palavra dele. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, não voltemos às fábulas, precisamos da palavra. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos aviva, é a palavra que nos dá direção, é a palavra que guia os nossos caminhos, é a palavra que acende o fogo dentro de nós. Aleluia. Nós estamos clamando por avivamento, mas nós precisamos da palavra, irmãos. O salmista diz que enquanto ele meditava, um fogo acendeu dentro dele. Aleluia. Não existe avivamento sem a sã doutrina, não existe avivamento sem a palavra de Deus, porque quando a gente medita na palavra, a Bíblia diz, o fogo acende. E este é um dos pilares que mantinha a sustentação da igreja do livro de Atos. Não existe uma igreja, irmãos, aleluia, inabalável, sem a doutrina, sem a palavra de Deus. Não existe. Esse pilar precisa estar na minha vida, precisa estar na sua vida, precisa estar na nossa vida. Nós precisamos ser igreja que ama a palavra, igreja que ama a doutrina, igreja que ama os ensinamentos da palavra de Deus. Aleluia. E eu fico muito triste, irmãos, porque eu vejo cristãos correndo atrás de shows, correndo atrás de pessoas famosas, aleluia, e despreza os cultos da igreja. Mas se falar que vem aqui um cantor famoso, se falar que vem aqui um não sei quem famoso, irmão, vai debaixo de chuva, fica lá todo molhado. Mas quando diz assim, vamos para a escola dominical, vamos para o ensino, vamos para o culto de ensino, não vem, irmão, prefere ficar em casa assistindo novela, assistindo série. Ei, irmão, série não aviva ninguém, novela não aviva ninguém. Aleluia. O que nos torna sábio para a salvação é as santas palavras, são as santas letras, é ela que nos torna sábio, aleluia, para a salvação. E deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz assim, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se eu ouço a palavra ativa em mim, aleluia, a minha fé. Então você precisa, aleluia, saber muito bem o que é que você está ouvindo. Se
se você está ouvindo a palavra gera fé. Mas se você está ouvindo desgraça, a tua vida vai virar uma desgraça. A novela não tem mensagem para te avivar. As séries não vai avivar você. O que vai avivar é a palavra, 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 é a palavra de Deus. Aleluia. O calabachandarabalha, rabastucandarabachai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. João, capítulo de número 8. E o versículo de número 31. João, capítulo 8, versículo de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, olha o que Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia. É o permanecer na doutrina, é o permanecer na palavra que lhe dá a autenticidade de ser um discípulo de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Caminhando, aleluia, eles perseveravam, eles eram comprometidos, como eu disse no início, eles perseveravam, eram comprometidos com a doutrina, aleluia. Mas também o texto diz que eles eram comprometidos na comunhão, aleluia. O que eu estou falando hoje você já ouviu, e nós vamos apenas lembrar mais uma vez. E voltamos ao Salmo 133, o verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja primitiva, a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, ela era uma igreja comprometida com a comunhão entre os irmãos. Perseverar significa estar comprometido, persistente. A comunhão é o vínculo entre os crentes que reflete o amor de Cristo. A comunhão é isso, é o vínculo entre os crentes que refletem o amor de Cristo. Vai além de eventos sociais, aquele negócio só encontra lá, não. Vai além disso, é uma unidade espiritual e prática. Eu estava lendo sobre a comunhão e um escritor escreveu dizendo: a comunhão da igreja, a comunhão é o cimento que une os tijolos da igreja. É o cimento que une os crentes. É essa comunhão que nós estamos vendo aqui. A comunhão é também essencial para o crescimento e também para o encorajamento mútuo dentro da igreja. Precisa haver esta comunhão. Para quê? Para promover unidade no corpo e promover reconciliação no corpo. Deixa eu correr um pouco. A comunhão, meus irmãos, ela não divide. A comunhão não divide. A comunhão não destrói. A comunhão, ela une o povo de Deus. Vou repetir. A comunhão não divide. A comunhão não destrói. A comunhão une o povo de Deus. Observe os escandalosos, observe os encrenqueiros que vivem em torno. Qual é o trabalho desse povo? É dividir o povo de Deus. Diz que são irmãos, mas trabalha para dividir. Fala mal de A, fala mal de B, nunca está bom. Ele não está sendo usado pelo Espírito Santo, irmãos, porque a comunhão não divide. A comunhão não destrói, irmãos. Não fique perto dessas pessoas, não. Paulo diz: sai do meio deles, aparta, não fica ouvindo esse povo, não, porque esse povo vai trazer maldição para a sua casa. Se você receber esse povo dentro da sua casa que divide o corpo, que quer destruir o corpo, você vai receber maldição dentro da sua casa.
Não recebe esse povo porque a comunhão ela não divide, a comunhão não destrói, a comunhão, meus irmãos, ela une o povo de Deus. Glória a Deus. O povo ficou quietinho agora, não tem nenhum glória a Deus. Aleluia. Será que está apertado aí? Aleluia. Comunhão, a igreja perseverava, a igreja não abria mão da perseverança na comunhão. Aleluia. Eles eram perseverantes, eles não abriam mão da comunhão, irmãos. E eu vou repetir de novo a frase que o Espírito Santo colocou no meu coração: a comunhão não divide, a comunhão não destrói, a comunhão une o povo de Deus. Aleluia. Podemos ler ainda? Glória a Deus. Podemos ler Romanos, capítulo 12, versículo de número 10. Olha que coisa maravilhosa. Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso é igreja, irmãos. Olha, esse negócio de meu santo não foi com o santo dela ou com o santo dele, é lá para fora, irmãos. Aqui não. O santo que está em mim é o santo que está em você, a não ser que tenha outro santo aí. Mas se o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, como é que o meu santo não bate com o seu? A povo fica quietinho, né, irmãos? Vamos dar glória, irmãos? Vamos dar glória, né, irmãos? Vamos dar glória? Amém? Vamos dar glória, irmão? Vamos dar glória? Vamos dar glória, irmãos. Aleluia. Comunhão. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Isso é igreja, irmãos. Isso é corpo de Cristo, que vive em comunhão. A igreja, aleluia, a igreja do livro de Atos era uma igreja que não abria mão da comunhão com seus irmãos. Podemos citar vários textos, estavam sempre juntos. Eles priorizavam estar junto, irmãos, em casa e no templo. No templo adorando a Deus, em casa ouvindo a palavra, lendo a palavra, orando. Eles priorizavam essas coisas. E nós, irmãos, priorizamos a comunhão? Ou somos daquele tipo de gente que adora grupinho, cria uma bolha que ninguém entra, cria uma bolha, só aquele grupinho ali, ninguém entra ali. Mas o Espírito Santo vai explodir essa bolha, irmão. O Espírito Santo vai explodir essa bolha. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo, irmãos. E se tiver uma bolha no corpo, não é uma coisa boa. Bolha é sinal de inflamação. Tem coisa errada ali. Mas o Espírito Santo vai curar, irmãos. O Espírito Santo vai explodir essa bolha. Vai passar um metiolato do céu aí. Aleluia. Porque a igreja persevera na comunhão, irmãos. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Olha que coisa gloriosa. Sabe? Com certeza isso aqui vai contra aqueles crentes cheios de mimimi. Porque a Bíblia diz aqui, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, vírgula, preferindo-vos em honra uns aos outros. O mimizento, ele só quer honra para ele. Ah, porque não me reconheceu? Ah, porque não me viu? Ah, porque não falou meu nome? Ah, porque não me apresentou? Aqui, irmãos, é um honrando o outro. Tá? É um honrando o outro. Olha aqui, olha, o texto está dizendo: preferindo-vos em honra
uns aos outros. O que eu aprendo com isso? Que a comunhão, ela honra o corpo de Cristo. A comunhão honra o corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, porque é corpo de Cristo. O meu irmão faz parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Então eu olho no meu irmão e eu vejo no meu irmão, aleluia, como parte deste corpo glorioso, aleluia. E aí eu quero ele em honra e ele me quer em honra. Irmão, se nós vivermos esse ensinamento da palavra, as coisas mudam no nosso meio. As coisas mudam e Deus é glorificado. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Glória a Jesus! A igreja tem esses pilares fortíssimos. Aleluia! A doutrina, a comunhão. Vamos correr um pouquinho aqui que o horário já está mandando eu parar. Aleluia! Vamos falar sobre a oração. Ah, pastor, mas vai falar em oração é chover no molhado. Vamos ver. Oração, essa igreja orava. O que é a oração? Vamos assim, usar uma palavra para nós entendermos. A oração é a conexão com o céu. Ou seja, quem não ora está A oração é a conexão com o céu. Quem não ora está? Quem não ora está? Desconectado, tirado da tomada. Nem aquela luzinha vermelha tem mais. Olha o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Diz lá, orai. Conhecer vocês conhecem, né? Orai sem cessar. Você ora, irmão? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Romanos. Romanos 12, 12. Bastante conhecida essa palavra. Romanos 12 e 12. Que diz a palavra do Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É para orar sem cessar e perseverar na oração. A igreja do livro de Atos perseverava na oração, irmãos. A oração da igreja aqui no livro de Atos não é uma coisa pontual também não, é perseverante. Oração orar é uma coisa fundamental para a vida cristã, para a vida espiritual. Por quê? Porque quando eu estou orando, eu expresso a minha dependência de Deus e busco de Deus sua orientação. A oração é a base de uma igreja viva. A oração é a base da igreja, de uma igreja viva. Pois reflete a nossa dependência de Deus. Uma igreja viva ora, irmãos. Uma igreja viva fala com Deus. Uma igreja viva conversa com Deus. Uma igreja viva ora. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Uma igreja que ora, irmão, é uma igreja que experimenta o poder de Deus. Se nós não orarmos, nós não conheceremos o poder e nem experimentaremos o poder de Deus. Uma igreja que ora experimenta o poder de Deus. Aleluia! A oração, meus irmãos, é o combustível que move a igreja em direção à vontade de Deus. Ela nos faz experimentar o poder de Deus e ela nos move em direção à vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos orar, porque orar, irmãos, é sinônimo de igreja viva. E eu preciso orar, você precisa orar, nós precisamos conversar com Deus. Eu tenho dito tanto em todos os lugares que eu passo, não acredito, eu não consigo entender. Pessoas que dizem que são amigos de Jesus não gostam de falar com Ele. Não entendo isso. Porque existem amigos meus que me dá prazer de sentar com ele e conversar. Agora, se eu sou amigo de Jesus, não gosto de falar com Ele? Sou amigo de Deus, não converso com Ele?
Chega. Hoje já levamos um puxão de orelha da irmã, né? Os pais chegam na igreja, não oram. Como é que os filhos vão orar, irmão? Pais frios geram filhos frios. Como é que a criança vai orar, irmão? Não vê o pai orando. Como que vai orar, irmãos? Nós somos exemplo. Nós somos exemplos. Ao invés de orar a Deus, ao invés de falar com Deus em situações adversas, fica falando besteira dentro de casa. O filho aprende, o filho vai aprender que as coisas se resolvem com bobeira, falando besteira. Mas existem pais que ensinam os filhos, estão em dificuldade, a família vai orar, a família faz propósito. Não, nós estamos em uma dificuldade, vamos fazer um propósito. As crianças oram, as crianças choram. Irmãos, eu vi coisas lindas pastoreando a igreja do Senhor Jesus em Planalto da Serra. Porque eu vi crianças, irmãos, entrar na consagração que havia, não sei se ainda há ali em Planalto da Serra, uma consagração todo sábado. Irmãos, o povo ia, e as crianças pequenininhas, irmãos, ia jejuando, aleluia. Ela ficava lá até 11 horas, orando e jejuando, e as crianças conosco. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu naquela igreja? Quando Jesus começou a avivar aquele povo, sabe por quem que Jesus começou? Pelas crianças. Jesus começou pelas crianças, porque quando nós estávamos cantando o hino da harpa, irmãos, Jesus começou a batizar as nossas crianças com o Espírito Santo, porque elas gostavam de cantar o hino da harpa comigo, e Jesus começou a batizar elas com o Espírito Santo, sem ninguém orar por elas, sem ninguém pôr as mãos nelas. O Espírito Santo veio sobre elas na hora da adoração, e eles começaram a falar línguas estranhas, aleluia. E eu chamei os diáconos, meus irmãos, e disse: irmãos, corre ali, ajuda as crianças, para eles não se machucar, porque não tem discernimento. E o diácono entrou no meio deles para ajudar. Quando eu assustei, estava criança, diácono, tudo pulando, tudo embolado, aleluia, e nós adorando o nome de Jesus Cristo, aleluia, porque aquelas crianças, elas vinham para a consagração, irmãos. Os pais traziam as crianças para as consagrações. Hoje os pais não querem trazer nem para a escola dominical. Eu vejo aqui na escola dominical 5 crianças na escola dominical, irmãos. Como que essas crianças vão crescer, irmãos, se os pais não estão investindo nelas? Eu vou repetir de novo: pais frios formam filhos frios, geladões. Agora, pais espirituais vai formar filhos espirituais. Pais que oram formam filhos que oram, porque ele dá testemunho: eu orei, Jesus fez. Aleluia. Pais espirituais que leem Bíblia. Os filhos, vê você lendo a Bíblia, vai ler a Bíblia também. Pais que oram, que é homem e mulher de comunhão, vão viver na comunhão. Aleluia. Irmãos, a igreja primitiva, ela entendia que a oração resolvia. Ela tinha isso. Você entra no livro de Atos, você encontra uma igreja de joelhos. Você encontra uma igreja orando. Eu começo no capítulo 1, o verso 14 do capítulo 1 do livro de Atos. Está lá as mulheres e os irmãos, a Bíblia diz unânimes, mulheres e homens, unânimes na oração, buscando a presença de Deus. Atos dos Apóstolos, para receber a promessa, aleluia, aleluia, para receber a promessa, eles estão ali orando. Atos capítulo 1 e 24, para escolher um novo apóstolo, para ficar no lugar de Judas, a Bíblia diz que eles oraram ao Senhor, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, para receber a promessa, eles buscaram até receber a promessa, aleluia. Tem promessa, não cruze os braços. Tem promessa, não cruze os braços. Vai orar. Quem prometeu é fiel, aleluia. Se você perseverar, como diz Atos 2:42, a promessa vai chegar. A promessa vai chegar. Não cruze os braços. Deus falou, Ele é fiel. Deus prometeu, Ele é fiel. Você tem uma promessa verbalizada por Deus na sua vida? Vai orar, irmão. Vai orar, irmão. Vai buscar a presença de Deus, irmão. Não desiste da oração, porque quem te prometeu é fiel.
Ainda que no início você não esteja vendo nada, Deus falou para Elias: vai lá e fala para Acabe que vai chover. Elias falou e foi para o monte orar. Era promessa de Deus, irmão. Não vou cruzar os braços porque ele prometeu. Ele é fiel. Cruzar os braços, não. Elias foi orar. Orou a primeira vez, falou para o menino: vai lá, dá uma olhada. Ei, profeta, nem sinal. Não tem sinal nenhum. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, nem um ventinho. Muita gente desiste, né, irmãos? Abre um propósito com Deus, 3 dias, 4 dias, não tem sinal nenhum, não tem nem um ventozinho. Acho que Deus esqueceu de mim. Elias continuou orando. E que coluna maravilhosa que tinha aquele homem. A Bíblia diz que ele metia a cabeça no meio das pernas. Ô, coluna abençoada. Quinta vez, nada. Sexta vez, nada. Sétima vez, o rapaz subiu e disse: olha, eu vi um sinal. É do tamanho da palma de um homem. Da palma da mão. Não é do tamanho da mão não, irmão. O termo original é do tamanho da palma. Olha isso aqui, ó. Imagina. O menino viu lá. Ele disse: é Deus. A promessa chegou. Corre, porque eu já estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Então não desista, irmão, aleluia. Ore, porque Atos 2 eles oram até receber a promessa, aleluia. Então ore, não desista. Deus prometeu, Ele é fiel, vai cumprir, aleluia. Não abra mão, aleluia. Atos 3, a Bíblia diz que Pedro e João estão indo para a oração da tarde. 3 horas da tarde, eles estão indo para a oração. E na oração da tarde tem milagre, irmão. Na oração da tarde tem milagre, porque eles oram por aquele moço coxo e ele se levanta no poder da oração, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Na campanha da tarde tem milagre, receba esta palavra, aleluia. Atos 3, Atos 4 e 31, nós temos aqui um problema de perseguição, aleluia. E Pedro e João, por causa do milagre, o diabo se levanta e eles querem calar a boca da igreja, aleluia. Pedro e João não foram chorar, irmãos, não, aleluia. A Bíblia diz que eles saem alegres, porque eles estavam sofrendo por amor de Cristo, eles se sentiam honrados, porque estavam sendo perseguidos por causa do amor de Cristo. E quando eles reúnem com a igreja, não tem mimimi, irmãos, não tem choradeira. Estou sendo perseguido, eu fui pregar, que agora vou morrer. Não tem isso não, irmãos. Eles se reúnem, aleluia. Eles se reúnem e dizem: irmãos, o diabo se levantou, aleluia. Aqueles que perseguiram a Jesus estão contra nós e querem que a gente pare de pregar. A Bíblia diz que a igreja se reuniu, aleluia, e levantou a voz em oração, aleluia. Eles começaram a orar e a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam começou a tremer, aleluia. Começou a sacudir tudo, tremeu o espírito, tremeu a alma, tremeu o corpo, tremeu a língua, porque começaram a falar em línguas estranhas. E a Bíblia diz: e eles foram cheios do Espírito Santo e saíram para as ruas com ousadia para ensinar e pregar a palavra de Deus. É assim que resolve problema, irmãos. É assim que a gente resolve problema, é na oração. E a igreja primitiva, meus irmãos, perseverava na oração. Eles eram firmes na oração, aleluia. Nós não podemos abrir mão de uma vida de oração, irmãos, porque a igreja, que é o nosso modelo, a igreja do livro de Atos, ela entendia que orar resolve, amém? Orar resolve, irmãos. E por falar em orar, vamos orar. Meu horário já estourou ali. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Aleluia. Nós precisamos ser perseverantes. A igreja, meus irmãos, também está fundamentada. A nossa igreja hoje, a igreja do século 21, precisa estar fundamentada nesses pilares importantes. Pilares que dão sustentação à igreja do Senhor Jesus: a doutrina, a comunhão, aleluia, e a oração, aleluia. Crente
que não ora não tem testemunho para contar, viu? Crente que não ora não tem testemunho para contar. Às vezes ele conta a derrota. Crente que não ora... Eu gosto muito da história de Ana, irmãos. Vocês conhecem a história de Ana, né? Um dia a Ana chegou no templo com um menininho. Olha que testemunho lindo. Ela chega no templo com um menininho. Parece que eu vejo ela com a mão na cabeça de Samuel. E ela diz assim lá no texto: por este menino orava eu. Então quem ora tem testemunho para contar diante da igreja. Eu orei por esse negócio aqui, ó, Deus trouxe para mim. Eu orei por esse problema, Deus resolveu. Aleluia. Quem ora, eu vou dizer uma frase que parece frase de pregador, mas é verdade mesmo. Quem ora tem autoridade para colocar a mão na bênção. E vai colocar, irmãos. Vai colocar a mão na bênção. Receba essa palavra de Deus nessa noite. Você vai colocar a mão na bênção e vai testificar diante da igreja que Deus respondeu a tua oração. Levante a tua mão para o céu e vamos orar. Pai querido, com muito temor e tremor, nós falamos a tua palavra nesta noite, Senhor. E o Senhor tem direcionado esta palavra para vários corações, para todos os corações nessa noite. E aonde a tua palavra chegou, Senhor, que o Senhor faça uma obra extraordinária. Ó Deus, levanta homens e mulheres apaixonados pela tua palavra. Homens e mulheres que não abram mão, Senhor, da comunhão da igreja. Aleluia, de estarmos juntos, partilhando, ajudando, honrando uns aos outros. Mas também levanta uma igreja viva na oração deste lugar, Senhor. Levanta um povo, Senhor, vivo na oração, aleluia, porque quem ora é vitorioso. Quem ora tem a autoridade de colocar a mão na bênção e dizer que o Senhor atendeu a oração. Oh, meu Deus e meu Pai, eu oro nesta noite em nome de Jesus e peço que estas obras sejam realizadas nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém?